Eu acho, você acha, eu gosto, você não gosta. É simples, claro, mas não se aplica. Nós não gostamos de concordar em discordar. Nós gostamos de grupo ou de confronto. Eu contra vocês, vocês estão errados. Não há discussão. Os traumas se somam. Uma família já dividida entre A e B, vê o A se dividir também. A raiz, atraído. Tal qual um casal que se separa e os filhos não sabem quem apoiam, eles sempre foram um. Eles sempre foram juntos. Agora precisa escolher. Não posso simplesmente amar os dois? Não, não pode. Nós não gostamos de concordar em discordar. Pouco importa o lado que você escolha. Tudo está rachado. Ah, e sabe aquele bicho-papão que você queria tanto evitar? Bom, ele se espreita para aproveitar a brecha que foi aberta. Vamos nos unir para combater? Não. Nós não gostamos de concordar em discordar. Olá, meus amigos, estamos começando mais um podcast O Pior do Brasileiro. O Pior do Brasileiro, nesta segunda-feira, dia 27 de abril, dia que nós estamos gravando aqui. E relembrando para você, nessa sexta temporada, é isso, meu amigo Jesus, sexta temporada, nós estamos fazendo programas de retrospectiva da semana. Então, os piores fatos, os fatos mais bizarros da semana, estarão aqui em destaque. Hoje comigo, discutindo ele, parceiro de todas as semanas, Jason Vendramin. Olá, Jason, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Olá. Olá, Ednei. Olá, Traújas. Olá, Marco. Olá, pessoa que nos vê pela live do Facebook. Olá, pessoa que nos ouve através das plataformas de podcast. Estamos vivendo tempos interessantes. Nosso país está em chamas e eu acho que o que vai sobrar é apenas uma montanha de cinzas. Mas a gente está aí. Marco, querido, como vai? Bem-vindo. Boa noite, Tramuja, boa noite, Ednei, boa noite, Jason, boa noite a todo mundo que nos ouve aí. Pois é, mais uma vez já virou rotina, né? Quarentena, chegamos aos 3 milhões de infectados e vamos discutir sobre isso. Pelo jeito, né? Bastante coisa de quarentena, muro com certeza vai estar na pauta. Mas é isso aí, boa noite. Também comigo, Tramujas. Olá, Tramujas, e o País das Maravilhas, como é que vai? O nosso País das Maravilhas realmente aconteceu o que poucos previam, alguns não imaginavam. O mundo deu uma acalmada e o Brasil resolveu dar uma acelerada. Então tivemos alguns acontecimentos políticos diferentes, mas vamos aliviar o programa e vamos falar que fomos convidados para criar o remake do Mágico de Oz. Então, vai passar o programa aí, a gente vai conversando. Temos novidades aí, porque o pessoal do O Pior do Brasileiro foi convidado para criar o remake do Mágico de Oz. Para dar uma acalmada e deixar o dia mais leve, a noite mais leve. Antes de você falar sobre o remake do Mágico de Oz, eu quero dizer que você que nos assiste pela nossa live está convidado a compartilhar conosco os seus comentários, as suas impressões, concordando ou discordando da gente. Tanto faz, conta aí o que você acha. E você que está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, também fica o convite para você concordar ou discordar da gente, mas aí é por e-mail. O Pior do Brasileiro podcast @gmail.com. O Pior do Brasileiro. O Pior do Brasileiro podcast @gmail.com. E aí, seu Tramujas, como é que essa história aí de estar no Mágico de Oz? Conta quem são os personagens. Então, todos nós lembramos do Mágico de Oz, que foi o filme lá, a primeira versão dele aconteceu em 1939. Então tem a personagem principal, que é a Dorothy, tem o cachorrinho, que é o Totó, tem o leão, que é o animalzinho que não tem coragem, que vai atrás dos amigos para ver se de alguma forma ele consegue ajuda, tem o Homem de Lata, que não tem coração, e tem o Espantalho, que não tem o cérebro, além do próprio Mágico de Oz, que quem monta todo o cenário. Então agora, durante o programa, a gente vai conversando e a gente vai revelando quem estamos nós, do Pior do Brasileiro, estamos pensando para compor esse elenco, para fazer uma mega produção do remake do Mágico de Oz do Piniquim. Mas você tem que dar o primeiro personagem para a gente aí. Quem é o primeiro personagem?
Quem que você gostaria de saber? Jason, quem que você acha que a gente deveria revelar como o primeiro personagem? O nosso host, né? O Ednei, uai. O Ednei é a peça principal. Acho que Vamos você começar não por ele. entendeu, Jason. Acho que você não entendeu. Outra mulher. Eu quero saber quem é o Homem de Lata. O Homem de Lata, olhando todo o cenário brasileiro, estudando todas as mudanças e todos os acontecimentos das últimas semanas, com certeza, na minha leitura, o Homem de Lata tem que ser o nosso ministro da Saúde. O novo ministro da Saúde, Nelson Taix. Entendi. Agora entendi. Porque ele parece hoje, quando você olha ele nos ambientes, ele parece até um personagem de um filme chamado O Morto Muito Louco. Ele emprestou o corpo dele para o governo e para que o governo pudesse manipulá-lo de um lado para o outro. Se vocês não se lembram daquele filme Morto Muito Louco, os rapazes chegam numa casa de verão e quando chegam na casa, o dono da casa está morto, mas eles querem aproveitar aquele final de semana na casa. E aí o que eles fazem? Né? Por que não? Vão aproveitar o final de semana da casa e o corpo daquele cidadão que está morto lá para eu poder frequentar restaurantes, poder usar o carro, passear de lanche. Então, eles usam aquele corpo que está morto e manipulam do jeito que ele quer. Então, olhando o cenário político atual e todo o movimento do novo ministro da Saúde, que saiu, que falava muito e aparecia demais, e entrou que não fala nada e parece um morto-vivo. Então, para compor esse personagem do Homem de Lata, no cenário atual, com certeza o Nelson Taix na minha opinião, é quem mais assume esse papel, quem mais se parece com esse personagem do Mágico de Oz. E daqui a pouquinho, então, os outros personagens, e vamos saber quem é Dorothy nessa história toda, viu? Estou curioso para saber quem é Dorothy. O Haroldo, que está acompanhando lá, o Mágico de Oz é Olavo de Carvalho. Enganou os rolos, deve ser os tolos, com mágica que era enganação. É a sua mensagem. Será? Vamos ouvir. Gente, nós tivemos uma semana bastante conturbada, pauta que não se acaba mais. Se a gente fosse fazer toda a pauta que nós temos aqui, a gente ficaria até meia-noite, mais ou menos, se não mais, falando das bizarrices. E o brasileiro em si passou muita vergonha nesta quinzena, né? Nesta semana passada. Não é nem quinzena. Nesta semana passada, passou muita vergonha. Sabe aquela coisa que você ouvia antigamente, Jason? Vai para Cuba, o Brasil vai virar uma Venezuela, não sei o quê, se você votasse no PT, votasse no Haddad, votasse no Ciro Gomes, tudo ia virar uma Venezuela. Não é que a gente está virando uma Venezuela pelos lados da direita, para aqueles lados, assim, mais obscuros possíveis, e a vergonha é tanta que o próprio, ele mesmo, ninguém mais, ninguém menos do que o senhor Maduro. Bolsonaro é chamado de corona louco. Olha o que a gente tem que ouvir, rapaz. É chamado de corona louco e de irresponsável por Nicolás Maduro, o presidente, que a gente já nem sabe se é presidente da Venezuela, diz que o presidente Jair Bolsonaro é um maluco. O pior de tudo é que isso afeta a vida das pessoas. A estabilidade com irresponsabilidade, Bolsonaro fez milhares de brasileiros se infectarem, levou à morte a milhares de seus compatriotas. Acho que não tem como passar mais vergonha do que isso, né, Marco? Olha, complicado, viu? Não bastasse o Maduro, a gente teve também, parece que uma série mexicana, La Casa de las Flores, que também chama a pessoa de burro, mas só que chama como Bolsonaro. Então, tipo assim, atribui aquele adjetivo chamando a pessoa de burro como Bolsonaro. Então, não é só o Maduro, né? Pelo jeito, a gente não está bem na América Central, na América do Norte, na América do Sul, lugar nenhum, viu? E aí, Jason? Tem muita vergonha, né? Você ser chamado a atenção pelo Maduro. Pois olha, Stranger Things, manja? Brasil, sim. Brasil é o mundo invertido, cara. Brasil é o mundo invertido, onde a direita passa mais vergonha que a esquerda, e vice-versa. Olha, eu não sei, eu acho que é uma boa disputa para ver quem é que está pior nessa história toda, porque é impressionante. Realmente é impressionante o que acontece. Mas aí,
o senhor Tramujas foi buscar lá nos alfarrábios para saber se de fato, né, o presidente Bolsonaro tinha alguma coisa a ver com isso. Por quê, né? Por que ele chamaria o Bolsonaro de maluco e etc. E aí a gente foi descobrir o seguinte, que o Bolsonaro, no início da crise, disse que o Brasil teria quantas mortes, Tramujas? Não chegaria a 800 mortes. Não. 828. Então, gente do céu, realmente é merecido o título do presidente, que a gente não sabe se é presidente, porque, né, as pessoas não... Eles falam que é o... Como é que é o nome do Guaidó? Alguns falam que é o Guaidó, outros falam que é o Maduro, e assim a gente vai nessa história toda chamando a sua atenção. Porque vergonha pouca é bobagem. E, por falar em vergonha pouca é bobagem, atenção, agora a gente vai fazer um pautão de vergonha do coronavírus. A vergonha, o pior do brasileiro do coronavírus em sua face mais sombria? Ou seria mais verdadeira? Primeiro, esta senhora que achou por bem usar uma rede chamada TikTok. Quem participa do TikTok aí? Vocês? Cara, meu filho baixou. Eu até vi um pouco para tentar acompanhar e ver o que era. Assim, eu não consegui ficar e tirei meu filho de lá também. Eu acho, o teu filho é meio perigoso. Realmente tem algumas coisas que são um pouco mais pesadas. Mas eu acho sensacional, gente. Então, vamos ver primeiro o que esta senhora achou que era bonito falar no TikTok para a gente contextualizar a nossa conversa, por assim dizer. Ela é uma empresária, dona de um restaurante em Curitiba, que Agora estava... ela diz que não é mais, né? Os donos do restaurante disseram que ela já não é mais sócia, mas... Agora dizem tudo, né? Vamos ver o que ela falou. Pessoas que não querem trabalhar, que não querem fazer economia geral, que tem mais importante na vida. Não é aqui. Eu acho que o Ednei não tá vendo a gente. Também acho que não. Mas tá ouvindo agora. Eu estou ouvindo, meus queridos, estamos todos gravando, inclusive está tudo funcionando, tirando a parte que você estragou a gravação de novo. Mas é que a gente não tá ouvindo as palavras dela. Bom, vamos lá. A empresária curitibana Cristiane Deise Leonel, sócia proprietária, diz que não é mais do restaurante Verde Co, sei lá como é que fala isso, situado na Coronel do Sítio 588. Pensa que sobre as pessoas a favor do isolamento social recomendado pela OMS, que elas deveriam se identificar com a fita vermelha no braço e se colocar um laço vermelho em suas casas. Isso ocorreu na época do nazismo. Você lembra que eles marcavam as casas dos judeus. Ela também é escritora. Tinha um livro dela, A Espera de um Resgate. Acredito que ela precisa ser conhecida por propagar procedimentos nazistas contra as pessoas. Na verdade, então, o que aconteceu? Ela foi até essa rede TikTok e falou isso. Realmente, ela falou que as pessoas têm que ir trabalhar, as pessoas precisam começar a trabalhar, e quem não quiser trabalhar, o que acontece? Tem que ser marcado, para que daí todo mundo saiba quem pode ter atendimento e quem não pode ter atendimento. Essa é a diferença, né? Quem pode e quem não pode ter atendimento. E aí, claro, todo mundo foi atrás dela. Todas as pessoas, atenção, todas as pessoas do Museu da Vida, do Holocausto, né? Né, a falar assim, mas como? Como assim? Do Museu da Vida, perdão, do Museu do Holocausto. Começaram a se perguntar por que dianhos ela está falando isso? Por que ela está falando? O que isso tem a ver? As pessoas tinham essa mentalidade nos anos 30, 40? Ou será que ainda tem essa mentalidade? Jogo na roda, queridos. Quem vai? Olha,
tem apresentador de telejornal bem atual que sugere campo de concentração. Por que não uma socialite, uma nova rica? Por que não sugerir marca, né? Uma estrelinha dourada no peito lá? Ou quem sabe uma tatuagem? É uma boa, hein? É uma boa. Pelo amor de Deus, né? Por favor. Total falta de empatia, né? É uma total falta de empatia, né? Ela só olhou o negócio dela, ela não olhou as pessoas, o impacto, a quantidade de hospitais preparados para esse tipo de atendimento. Provavelmente ela não vai precisar do SUS se acontecer alguma coisa com ela. Então, o hospital particular a gente já lê bastante, que ele está muito mais bem preparado para atendimento em UTI. Então, completamente sem noção, extremamente individualista e inclusive uma pessoa sem conhecimento histórico, né? Porque não percebe que o que ela fala já foi usado na década de 30 e foi usado do pior jeito possível, né? Então é realmente revoltante, é um absurdo, e é incrível que uma cidadã como esta tenha escrito um livro. Eu quero até ler para ver exatamente que tipo de palavras tem lá dentro. Olha, eu também estou querendo muito ler esse livro para saber quais são as ideias que ela propaga. Agora, imagina se essa senhora morasse na Alemanha. Se ela morasse na Alemanha, já tinha dado um problema diferente, porque a Alemanha internada em clínica psiquiátrica após iniciar campanha negando a existência da pandemia. Tá? Ela tem 54 anos e vinha defendendo em seu site pessoal que a Covid-19 era uma mera gripe, e que eu já vi isso em algum lugar. Onde é que foi? Eu também, uma gripezinha, né? Não, é só uma gripezinha. Né? História de atleta. Pena que a gente não está na Alemanha, né? Senão já tinha livrado o primeiro. Né? Já começava da cabeça. Né? Eu já tinha visto isso em algum lugar. Bom, no último domingo, a advogada passou a agir de modo extremamente confuso e abordada por policiais, agrediu um deles. Ela foi posteriormente internada em uma clínica psiquiátrica. E aí, gente, será que dá para internar quem não está muito afim de conhecer a verdade e a verdade vos libertará, Marco? Olha, muito difícil, viu? Difícil a gente conseguir pensar como chegamos a esse ponto. Como nós chegamos a esse ponto de chegar a esse tipo de pensamento, né? O que as pessoas não veem, não notam, é que essa pessoa que às vezes está em casa, que está conseguindo ficar em casa, que não precisa ir trabalhar, às vezes ela está segurando para dar chance de você, se tiver um problema, ir lá para o hospital e ser atendido. E daqui ela se infectar mais lá para frente, tá entendendo? Porque o normal vai ser todo mundo acabar sendo infectado, né? Então, as pessoas não pensam isso, é muito raso, é muito complicado. E o preconceito está aí, batendo na porta da gente faz bastante tempo. Bom, e Jason, essa semana o governador Ratinho Júnior, que inclusive está recluso, porque está com suspeita, ou melhor, ele teve contato com o Ricardo Barros, que está confirmado teve coronavírus, né? Com o contato com o Ricardo Barros já é perigoso, né? Já é perigoso. Em dias normais. E aí ele está com suspeita, então ele está isolado, que é o que manda. Ele deve mandar abrir com restrições os shoppings novamente. E lá em Blumenau, as pessoas realmente elas estavam com saudades do shopping, né? Assim, centenas de pessoas acharam que era uma boa ideia, que era preciso, naquele dia que abriu o shopping, sair correndo para comprar a última blusa da Renner. E tal qual aquele pessoal do Titanic, né? Que o Titanic que afundou com o pessoal tocando ali a orquestra e tudo mais, as pessoas entraram filmando, a maioria é verdade de máscara, acho eu, e aí é um achismo, não estou afirmando, que eles fizeram uma triagem na fila para não ficar tão mais feio do que já estava, e tá aí. Será que a cena vai se repetir em outros lugares do Brasil? Olha, eu vou falar, o mais legal de tudo é que os caras colocaram o saxofonista, o instrumento de sopro ainda. E o pessoal passando perto do saxofonista, o instrumento de sopro, imagine, cara. É muita coisa. Cara, difícil, velho. Tá difícil.
Tá difícil conviver com esse emburrecimento, tá muito difícil. Eu não tinha reparado essa ironia, é verdade, viu? Bem Para lembrado, bem fazer o lembrado. spray. Tipo, se o saxofonista tiver, vai todo mundo junto. E aqui no Paraná, o Ratinho, ele tá querendo reabrir os shoppings. E assim, eu nado, apesar de não ter esse físico de atleta, né? Eu nado e eu tô meio ficando louco sem academia. E eu tenho contato constante com o treinador e tal, e ele falou que o Ratinho Júnior quer liberar a abertura das academias já dia 8, gradualmente, levando em consideração uma série de precauções para que não tenha uma proliferação de contágio muito grande. Tudo vai depender do bom senso, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva. Olha, eu acho que é já a partir dessa semana, viu, que ele vai começar a abrir com certas restrições. Em algumas cidades do Paraná, na verdade, já abriu. Em algumas cidades do Paraná já abriu. E isso deve se repetir aqui em Curitiba, até porque o nosso nível de ocupação de leitos ele está baixo, né? Dentro do sim, tá morrendo gente. Bom. Mas voltando a Blumenau aí, na estreia bombástica do shopping, teve notícia essa semana dizendo que o índice de contaminados lá mesmo tinha aumentado exponencialmente, né? Tiveram 25 infectados em 24 horas. Né? Infectados número recorde. Vocês são do mal. Essa é a verdade. Mas sendo bem franco, assim, o que eu vejo, e uma leitura maior, eu acho que os municípios também incentivam que isso aconteça, essa abertura antes da hora. Por quê? Porque está trazendo, tipo, se assiste os telejornais, eles estão baseados em informações oficiais do município e do estado. Sendo que o município e o estado não está testando, não está fazendo teste em todas as mortes, nem todo mundo que está chegando nos hospitais, porque está faltando teste. Porém, tem outros órgãos que estão fiscalizando e estão mapeando o número de mortes daquele período em relação a outros períodos do ano. Em Curitiba, em abril agora, já deu que teve 30% mais de mortes do que em anos anteriores, já contando com o pico de alta. Então, está sendo passado e tem sido suavizado a quantidade de mortes em Curitiba, em outros municípios, baseado em uma única fonte de informação, sendo que teria outras formas de medir o impacto de morte e infectados que não estão sendo utilizados. Na minha opinião, está sendo feito de maneira extremamente imprudente. Diferente do que está sendo feito na Alemanha, diferente do que eles têm feito na Suécia. Então, de fato, para mim, na minha leitura, está extremamente preocupante e precipitado. E é por isso que quando abre uma loja, abriu lá a loja no final de semana, teve fila de pessoas sem máscaras. Quando você fala de uma cidade com um universo de quase 2 milhões de pessoas, morreu uma pessoa por dia, muitas pessoas ainda acham isso aceitável. Mas será realmente que foi só uma pessoa por dia? Quanto de fato... É notificado, né? Até porque o diretor de uma multinacional aqui de Campo Largo, ele faleceu, anunciaram que era Covid, fizeram o primeiro teste, não era, fizeram o segundo teste, não era, pegaram só no terceiro teste a morte dele por Covid. Ou seja, quem tem essa oportunidade de ser testado 3 vezes, para de fato concluir que foi a morte por Covid. Então, está sendo, na minha opinião, o prefeito Rafael Greco está sendo extremamente irresponsável e tá usando desse número pequeno para justificar a pressão que ele está sofrendo das associações comerciais. Eu não entendi, assim, você acha que ele está sendo responsável e irresponsável? Na minha leitura, ele está sendo extremamente irresponsável. Ele não está coletando uma informação que jornalistas estão pegando, que é a quantidade de mortes nesse período em relação a períodos anteriores. Esse é um primeiro dado que a prefeitura já deveria estar correndo atrás. Um segundo dado é número de infecções por dificuldade de respiração, que é um outro dado que também não está sendo comparado, já que não tem o teste suficiente. Então, a gente está sendo empurrado a abrir, porque tem uma pressão comercial, e eu concordo que o empresário precisa trabalhar e ganhar o dinheiro, as pessoas precisam comer, porém, a gente está sendo usado como massa, como gado, para fazer uma ação baseada em pouca informação, pouco dado. A subnotificação está enorme mesmo.
Eu não tenho dados agora aqui, depois a gente pode até procurar, mas os casos de insuficiência respiratória, de pneumonia, dobraram do ano passado para esse ano. E você tem que lembrar que a gente nem no inverno está, né? E nessa época do ano passado já estava numa temperatura muito mais baixa. Então, a gente não sei se a gente vai conhecer direito o número de mortos, pelo menos próximo da Covid. Eu acho que a gente não vai conseguir conhecer aqui no Brasil. Exatamente, porque se um diretor de multinacional precisou ser testado 3 vezes para confirmar que ele tinha sido morto por Covid, provavelmente porque a indústria exigiu e a própria família exigiu, imagine quantas pessoas já foram enterradas com a dúvida se estava ou se não estava, e a prefeitura, para ela está abafando esse número. É muito interessante que apareça 0 mortes, porque aí eu tranquilizo as pessoas e facilito o processo de abertura do comércio. Agora, quando na verdade, na minha opinião, é extremamente preocupante, e aí quando você olha a ação irresponsável da população de ir em parque, de estar numa loja, de estar indo em shopping e tudo mais, é porque ela também não está vendo esse número. Se o Estado está dizendo que não está acontecendo, não está acontecendo. A gente voltando no shopping lá, né? A Camille, acho que Camille Camis, né? Que falou aí que foram 37 casos. Lembre-se de uma coisa aí, 37 novos casos de Covid-19, né? Nas últimas 24 horas após a abertura do shopping. Lembrando que são pessoas que têm o sintoma. Exato. Né? A gente está falando de pessoas que têm o sintoma e de pessoas que são assintomáticas. Né? Então, tipo assim, é muito complicado. Né? São vetores da mesma forma. Só que eu não precisaria estar preso só na desculpa de que eu não tenho teste. Eu poderia simplesmente mapear a quantidade de mortes, quantidade de pessoas chegando no hospital com dificuldade de respirar. Teriam outras vertentes e outros vetores que a gente imaginaria que um poder público e uma Secretaria Municipal de Saúde que se diz responsável deveria estar fazendo e não está fazendo. Bom, vamos lá, senhores. Temos que vencer muita pauta hoje. Só para fazer o contraponto aqui, eu acho que se a questão do coronavírus é o tempo de leito em UTI e o uso do respirador, essa é a principal métrica a ser levada em consideração, na minha opinião. Então, se nós temos hoje em Curitiba 36%, recebi um número agora há pouco, daqui a pouco eu confirmo. No plural está dando que está com 66%. Aonde? No plural, que é aquele Rogério Galindo, que era um dos jornalistas que trabalharam em investigação da Gazeta do Povo, da questão... que ele era colunista, né? Que ele era colunista. Isso, eu tenho um número... No plural, ele está falando em 66% dos leitos ocupados já. Então, eu tenho um número aqui, qual que é o 66%? Eu já conto. Nós temos aqui um negócio seguinte, ó. Hoje, até às 16 horas, nós tínhamos leitos clínicos ocupados 64, maior, leitos de UTI 86, a taxa de ocupação de leitos do Covid-19, UTI adulto 33% e UTI pediátrica 23%. E aí já desmistifica um pouco aquela palhaçada que é só gente de idade que tem, e aí tem todas as cidades que tem aqui caso, etc. E em Ponta Grossa são 12 casos confirmados com 2 óbitos ainda não confirmados. Mas vamos para frente, vamos vencer pauta que a gente está falando as vergonhas. Agradecendo a Camila aqui que nos ajudou. Grande Camila. Obrigado, Camila. Olha este caso aqui, gente. Quando a gente pensa que já viu de tudo, que você pensa que o brasileiro é o que é, olha que beleza, né? A mulher, ela recebeu a cesta da Covid, a ajuda do governo. Mulher ganha a cesta básica do governo e reclama que os produtos não são de marca. Que beleza. E aí, claro, ok, nós vamos ter uma discussão sobre isso. Já vamos falar. Vamos escutar aqui um pedaço do vídeo para ver o que ela fala. Vocês estão ouvindo, crianças? Bem baixinho. Que você ia distribuir cestas básicas para as crianças que não estão indo para a escola. Realmente. Só que a que você colocou lá, Rogério Lins, era da CVC. Eu conheço a cesta da CVC, que o meu esposo recebe cesta da CVC. São os produtos de qualidade. Você, Rogério Lins, será que tem esses produtos na sua casa? Será, Rogério Lins, que tem esses alimentos na cesta básica da CVC? Vem 4 quilos de arroz, 4 óleos. Enfim, aí ela vai reclamando, ela vai falando dos produtos em si. Só que você, meu amigo, está fazendo propaganda enganosa.
Entendeu? Então, o que você posta, presta atenção no que você fala, presta atenção no que você... Eu sou exigente, não é porque, tipo assim, aqui é coisa de marca, vai comprar. Não, eu estou reclamando com você, porque a minha reclamação, a minha opinião, cada um tem a sua, não é? Então, a minha... Enfim, eu trouxe esse tema aqui a debate para vocês, primeiro, para a gente falar, o trabalho da imprensa ele tem sido muito, muito criticado ultimamente, né? Principalmente por Brasília. Mas eu trouxe um exemplo para você que, na verdade, assim, a mulher ganha e reclama que os produtos não são de marca. Até é verdade. Mas ela reclama mais que o prefeito estava fazendo um tipo de propaganda que não condiz com a cesta que ela recebeu. Ainda assim, Jason, você acha que ela é mal agradecida? Demais a conta, demais a conta. Meu pai no Natal da minha puberdade, da minha infância, minha pré-adolescência, eu pedi ao meu pai um gravador. E o meu pai comprou um gravador naquela época do Paraguai, né? E o gravador tardou a chegar. E na noite de Natal, estava todo empolgado, sabia que ia ganhar o gravador. Veio lá um embrulhinho pequeno para mim, com uma fita cassete. Eu fiquei um tanto decepcionado. Mas meu pai falou para mim, contou uma pequena parábola de um menino que ganhou uma lata de esterco, pediu um cavalo e ganhou uma lata de esterco. E aí o pai dele chegou e falou: filho, eu espero que você não esteja... Ele nem conseguiu terminar. O moleque chegou e falou para ele: que legal, pai, o cocô eu já tenho, o cavalo deve estar vindo. Então, cara, eu acho que essa mulher é muito mal agradecida. Aproveitando o gancho, cavalo dado, não se olha os dentes, minha filha. Você ganhou, ponto. Fique feliz com isso. E assim, olhando e fazendo um olhar extremamente preconceituoso, tô junto com vocês. Ei, Dinei, você é um preconceituoso! Verdade. Ela não tem a menor cara de que precisa de uma cesta básica, né? Tanto a gente vê ali a casa dela, que precisa de uma cesta básica do governo. Ou tô sendo sacana, Tramujas? Olha, Dinei, aparentemente, realmente, ela parecia não precisar, mas acho que ela estava magoada com o Rogério Lins por outras coisas, né? Só de Rogério Lins eu escutei umas 5 vezes. Ô, Rogério Lins, você vai lá. Então, isso é uma mágoa maior. Tem algo a mais, né? Com certeza. Bom, seguindo aqui a nossa vergonha, a nossa Covid da vergonha. Abraço ao Fabrício Miola, o Marcos Brudes, o Maico, Jaina de Paula, o Haroldo e a Camila, que eu já falei aqui. Seguindo a nossa corona da vergonha, essa não é tão corona assim, mas entra porque a pessoa saiu do isolamento para quê? Para fazer isso aqui, ó. Olha só. Estamos no quartel de São José do Rio Preto. Nós vamos pedir ajuda das Forças Armadas para que intervenham junto do nosso presidente Jair Bolsonaro, porque ele é a nossa voz. Nós é que não vamos romper com a Constituição. Enfim, aí nós à frente. É abstinência de romper. Pega, você tem que pegar o artigo 1º da Constituição. É importantíssimo. Pera lá, vamos lá. Por isso, Forças Armadas, intervenham, te clamamos e te pedimos ajuda. Intervenham com o nosso presidente. Precisamos parar com a corrupção. Esses comunistas é que estão inferindo, rasgando e pondo no lixo a nossa Constituição. Eles estão armando um plano, sim, tem um plano de golpe que Com eles certeza tem. É longo esse aí. É longo. Tá bom, já passou. Já estou envergonhadíssimo. Eu queria colocar o do artigo 1º, mas resume aí, Geis, o negócio do artigo 1º. Diz que o artigo 1º da Constituição, parágrafo único, o presidente é eleito pelo povo e é a voz do povo, e deve ser respeitado. Cara, ela tirou essa Constituição do cu. Isso é um programa de família. Não tem de onde ela ter tirado isso. Ela pegou, foi na bunda lá, a Constituição. Pelo amor de Deus.
Em homenagem a essa senhora e por tudo que ela tem falado e que estão fazendo esquema com a esquerda, só gostaria de lembrar, antes de até trazer o próximo personagem do remake que a gente vai fazer do Mágico de Oz, em homenagem a elas, a gente vai falar do Espantalho. Quem que poderia ser o Espantalho? Mas antes de falar do Espantalho, ela está falando do caminho da esquerda. Quem que nomeou o Procurador-Geral da República, que é petista, já declarado, Augusto Aras? Só para eu me lembrar. Jair Messias Bolsonaro. Quem que nomeou o presidente da Advocacia Geral da União, que também é petista, o André Mendonça? Só para me esclarecer. Jair Messias Bolsonaro. Esse eu não sabia que era petista, o André Mendonça. Petista de churrasco, participar dos churrascos, de todos eles. E indicação escreveu o livro em homenagem ao Dias Toffoli. Que beleza, hein? Então, beleza. Temos 2 petistas, 3 petistas nas principais cabeças do judiciário brasileiro. E quem está armando o esquema? Pois é. Vamos lá, Tramujas. O Espantalho. Quem é o Espantalho? O Espantalho, olhando todo esse cenário nosso bonito e tendo essas declarações bonitas, com certeza o nosso ministro da Educação, o Weintraub, por suas diversas demonstrações de ausência de massa encefálica. Você viu que a última declaração dele, inclusive, que foi a morte da mãe de um médico, se eu não me engano, venezuelano. O médico não conseguiu, era a sogra de um médico venezuelano ou boliviano, e que o médico estava lamentando que não conseguiu salvar a vida da sogra. E ele comemorou, Deus para, opa, mas foi a sogra, então você deveria estar feliz e não triste. Ele ironizou o título de uma reportagem sobre o médico cuja sogra era sua paciente. Era Equador, desculpa. O título da matéria publicada pelo Folha de São Paulo é "Minha sogra foi minha paciente. Ela morreu. E eu não pude fazer nada contra o médico. Mais uma morte suspeita", escreveu Weintraub em seu Twitter. E aí, claro, tirando sarro. Mais tarde, a deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, respondeu o mesmo tweet: "Cala a boca, sem noção. Toma vergonha na cara, respeita um pouco as pessoas, minha sogra, tará." E assim foi, né? E vai para frente, o médico é o Stênio Ceballos, que contou a situação dramática que estava acontecendo lá no Equador. Minha sogra foi minha paciente, minha segunda mãe, ela faleceu, saiu uma vez só para ir ao mercado. E nunca tossiu, tinha febre, mal-estar, achamos que fosse dengue. Ficou grave, foi entubada e em 5 dias morreu. Sou o chefe da UTI e não pude fazer nada. Isso foi muito forte para mim, relatou ele. Então, tá aí o seu Weintraub, então é o Espantalho. O Espantalho por essa e por diversas outras declarações. O cara escreve errado no Twitter, um ministro da Educação com grafia extremamente questionável, tem vários movimentos que demonstram que o cérebro não é um dos órgãos que ele gosta de utilizar. Então, com certeza, faz todo sentido ele ser o nosso Espantalho. Bom, mas ele está lá, firme e forte, né? Não correndo nenhum risco. Agora, se tem vergonha do povão também, tem vergonha, vamos deixar isso claro, do poder constituído. Que algumas coisas acontecem que você não acredita que você está vendo aquilo que você está vendo, e aqui vou me valer do Twitter do velho da Havan. Vamos ver aqui. Maldade, só porque ele adora ser chamado assim, né? Exatamente, olha só. Então, o que acontece? Tinha um cidadão, ele estava com a loja aberta, né? E aí chegou a polícia, a PM, e fez ele fechar a loja. Ok. Tinha um decreto dizendo que não podia deixar a loja aberta. Tínhamos esse decreto. E aí a PM fez questão de levar o cidadão algemado. Ele acabou passando mal depois, e mesmo assim os populares pedindo que ele fosse liberado, olha só. E ele é um trabalhador, quer dizer, se tem os exageros do povão, Marco, tem um exagero também do poder público constituído, infelizmente, né? Com certeza, dos dois lados, né? Dos dois lados. Parece que virou... olha, não sei onde a gente vai chegar com tudo isso, né? Mas virou uma defesa
Sempre, as pessoas não têm mais o bom senso de saber, estou certo, estou errado, nesse assunto estou certo, nesse assunto estou errado. Não, ela sempre defende um lado, né? Poxa, e ele não é o primeiro que a gente vê aí pela internet. Isso acaba causando a indignação daqueles que adoram bostejar pela boca, certo? E daí colocam isso daí, ainda, tipo assim, querendo, tipo assim, motivar o bostejamento que ele faz. Então, é complicado. Os dois lados estão muito, muito separados e não existe bom senso no meio disso tudo. Geis, algum comentário sobre isso? Você que já falou várias vezes aqui que tem um comércio, que está deixando o comércio aberto, que tem que trabalhar para conseguir, e a PM chega e te algema, manda você fechar e quer te levar embora. Como é que é? Se fosse comigo, sabe o que eu faria? Nada. Pode me algemar, sou polícia, vamos fechar a loja, não tem problema, eu acompanho o senhor para onde o senhor quiser. Cara, eu não sou besta de contrariar a polícia, entendeu? Só que depois aqui... tudo tem a sua consequência. Jesus, só te interromper um pouquinho. Na verdade, o cara não contrariou a polícia, ele estava fechando. A outra coisa ele resistiu um pouquinho. Não, eu não achei. Ele talvez tenha falado alguma coisa. A gente pegou um pedaço só, né? Ele resistiu um pouquinho, tanto que na hora de ser algemado, ele não quis ser algemado. Tá aí meu irmão falando, lei é lei e tem que ser seguida. É verdade, é verdade. Se eu estiver infringindo a lei, paciência, vamos responder por isso. Agora, o que não dá é para você contrariar o poder constituído. Isso é real, não tem como contestar. É que é sempre ruim quando chega nesse patamar, né? Quando chega nesse patamar de ter que algemar, levar força, sempre vias de fato. Problema. As vias de fato é um problema, ainda mais quando tem a polícia envolvida e tal, a gente sempre fica preocupado e acha que é um exagero, mas de fato eu concordo. Acho que quando a lei determina, por que eu vou furar? O que eu vou fazer diferente? Exatamente. Bom, é assim que eu penso. Mais duas notícias para a gente encerrar a vergonha da quarentena feita pelo poder público, pela lei, por todo mundo, enfim. Mas também, né, para a gente passar para o outro tema quente da semana, para aquele tema que né, despertou paixões e corações. Olha só, no final de semana, o final de semana para você não tem que trabalhar, não tem desculpa pra você não fazer quarentena, pra você não ficar em casa, né? Não tem desculpa. Mas, fazer quarentena em sofá ruim não dá. Então a galera achou por bem lotar uma loja em Curitiba, que é a Aliança Eletromóveis. Consumidores lotam loja em Curitiba em condomínio de promoção e ignoram normas de prevenção ao Covid-19. Olha que beleza! Olha que sensacional! E aí tem um comentário do cidadão embaixo. Reportagem criminosa. Espero que todos do portal fiquem fiquem sem seus salários, e daí vão ver, e quero ver fazer reportagem tendenciosa. A loja tomou todos os cuidados e todos na foto ali dá para ver que estavam de máscaras. O pessoal da Aliança Ação e etc. Né? E aí, gente? Tem que comprar... É uma promoção de matar, né, cara? Essa daí... Um patrocínio do Covid-19, né? Realmente. E daí, para encerrar, você que acompanha o nosso podcast, o tempo que éramos uma dupla, eu e o Jason, né? A gente comentou esse caso. Um dos primeiros casos de expansão do Covid no Brasil foi qual? A nossa querida Gabriela Pugliese. A irmã dela fez um casamento. Agora, eu acho que é Fernando de Noronha, mas eu posso estar mentindo. Fez um casamento e um dos convidados estava com Covid. Ficou tudo quanto é famoso com Covid também. Fernanda Paes Leme, Preta Gil, enfim. Um monte com Covid. E aí, o que ela achou uma boa ideia? Por que não, Tramujas? Fazer uma festa em plena quarentena e chamar a galera,
Jason, Marco, Tramujas, por que não? Impressionante, impressionante. Como ela já tinha passado pelo Covid, eu não pego mais. Se os outros pegarem, eu usaram deles. Né? Vá à sua festa e ainda ostento nas minhas redes sociais. Sinceramente, eu nem conhecia a cidadã quando o Ednei me falou. Eu fui estudar lá, tinha 4.500.000 seguidores. E eu falei, nossa, o que ela faz? Fui dar uma lida para ver quem era a cidadã. Ela dá dicas de bem-estar e saúde, ou seja, estou ensinando a cuidar da saúde e pegando o meu Covid. Venham cá na festa que eu vou ensinar como vocês podem se contaminar. E essa cidadã tinha 8 ou 9 patrocínios de empresas de comida saudável, academia e tudo mais. Copenhague estava lá oferecendo chocolate de primeira qualidade. Então, várias marcas bem conceituadas que patrocinavam, mas que depois do absurdo que foi ela ter postado em plena pandemia e quarentena a festa na casa dela, essas marcas acharam por melhor, até pelo movimento que a própria mídia social fez, as marcas começaram a declinar do patrocínio dela. Então foi bem a DTG Pactual foi talvez uma das primeiras a cair fora, junto com aquela Live Up, que é de comida saudável. Live Up. Uhum. É engraçado, né? Eu acho que de vez em quando eu fico pensando nos famosos aí. Eu acho que quem tá fazendo mais vítima aí é o álcool, cara. Esse povo bebe em quarentena, esse povo bebe e daí foda-se! Bebe fazer a live aqui. Parece eu, cara, na minha vida, só que eu não dou. Eu não dou ibope, tá entendendo? Se soubesse daria que aumentaria. Aí, então, você poderia viver da bebida, né? Pois é. Eu passar vergonha com bebida é normal. Agora, fica a dica para a gente encerrar então o tema Covid-19. Fica a dica, meu querido. Se você quiser se prevenir de Covid, você sempre siga o líder. Sempre siga o chefe maior da nação suprema. Aquele que vai te levar longe. Né? Aquele. Ah, tá. Agora que eu fui despachar a tela aqui, ele vem pedir um negócio. Já vou fazer aqui, meu negócio. Ainda bem que eu tenho, né? O Trump, senhor Jason Vendramin, o Trump achou que era uma boa ideia falar para a galera. Outro gênio, né? Outro gênio. Não, outro gênio. Tomar desinfetante para se prevenir do coronavírus. Né? Por que não? Eu fico perguntando por que não. O que acha a sugestão, Jason? Um copinho, um brindezinho? Olha, parafraseando o eterno Chaves. Que burro, dá 0 para ele. Cara, pelo amor de Deus. Não, olha, não, veja bem, porque o desinfetante mata os germes, mata os vírus, né? Então isso tem que ser olhado, acho que tem que ser dado mais atenção. Cara, daí o que acontece? O americano mediano, ele pensa que a capital do Brasil é Buenos Aires, né? E aí o americano mediano, ele acha que é uma boa ideia tomar um copinho de desinfetante ou injetar um pouquinho de desinfetante, por que não? Se mata os germes, mata os vírus, vai me livrar do Covid. Quem sabe se eu aspirar um pouco de detergente, porque o Covid vai para o pulmão, né? Aí depois o Trump fala, não, eu falei sarcasticamente. Eu falei, foi apenas uma brincadeira. Se desse certo, ele já recomendava. Não, viu? Lógico. Então, cara, nem tudo que vem dos USA lá é bom, viu? Principalmente se vem do Trump. Então, e realmente tem casos que estão investigando ver se não morreu o cidadão, mas de intoxicação, pelo menos até quinta-feira foram mais de 30 casos, né? Não lembro, 30 chamadas, exatamente, relacionadas a isso. É inacreditável, realmente é inacreditável que as pessoas... Primeiro, que um líder da maior nação do mundo, da mais poderosa nação do mundo, da nação economicamente mais desenvolvida do mundo, tem um líder como esse. Edinho, me pergunta uma coisa. Pois não. Me pergunta uma coisa. Será que nós já estamos na lista negra dos Estados Unidos? Você não, porque você já tem o teu visto, né? Eu não tenho, mas
Eu acho que se eu for tentar lá, cara, não vai rolar. Não vai Não, rolar. mas o Trump ele também é piada lá, né? Então, a grande vantagem é essa. Como a gente tem Só esperar mudar, só. Agora, eu vou te falar uma coisa, isso daí poderia ter sido uma tragédia muito, mas muito, muito maior. Se tivesse tradução simultânea em português... Ainda bem que o filho de um certo presidente não conseguiu traduzir a tempo, né? Vou te falar, meu amigo. Realmente. Hoje aqui no Brasil não ia estar faltando hidrocloroquina, nem respirador, ia estar faltando um carvão ativado, um monte para ia estar faltando carvão ativado para limpar esse povo todo, meu amigo. Bom, Ednei, só para fechar esse tema, acho que um vídeo que seria legal mostrar é como os indianos estão enfrentando a ideia dos indianos, o videozinho aquele que eu passei, a ideia dos indianos para conscientizar a população em relação ao Covid. Você veja, Jason, que eu quero vencer a pauta rapidamente, né? E aí Só o senhor esse fica vídeo, com a ideia de colocar os dois aí no nosso grupo de pauta? Dá nisso, Jason. Mas tá muito mais inchada a pauta, tá alegre. A culpa, Jason, é tua. Mais de ninguém. Enfim, então deixa eu achar aqui. Você me mandou realmente o vídeo de como é que os indianos estavam fazendo. Aqui, tá aqui. Então, o que acontece? Os indianos estão pegando as pessoas. Eu ainda acho que é fake news, eu não pesquisei, vou na tua, entre Mujas. Eu tô achando que é tipo pegadinha do malandro de lá, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Então, em teoria, segundo o senhor Tramuja Júnior, nossa fonte, aqueles que saem às ruas, a polícia está parando numa blitz e está colocando eles numa ambulância, em teoria, numa ambulância junto com pessoas que têm o tal do coronavírus. Olha aí. Vai, Marcão, tá na rua agora. Só falta. A única coisa que está faltando nesse vídeo é o Serginho Malandro falando. Imagina uma dessa no Parque Barigui, ia ser legal. Ou ali no Museu do Olho também. E, pô, os caras que nadam no Rio Ganges estão com medo, imagina nós, cara, pelo amor de Deus. Bom, e porque o nosso podcast também é cultura, encerrando o tema do coronavírus, não vou mais falar de coronavírus, quer dizer, tem uma boa notícia no final, que eu vou falar do coronavírus. Cara, homofobia, já passou da hora da gente deixar a homofobia para trás, gente. Passou da hora. Daí eu chamo aqui o VT, aparece o Marco ali. Aqui, vamos, VT. Fala, meu querido. Fala. Não vai rolar? Tá vendo? Tio Trump tá bloqueando o teu. O INSA tá na escuta, hein? Não vai dar, rapaz. Aqui. Eu não gosto de Giló, nem por isso eu bato nele. Se você não gosta do homossexual, não precisa bater, só comer. Essa é uma filosofia de vida que eu tenho. Concordo plenamente. Eu também não gosto de Giló. E ela podia falar comer também, dá na mesma, né? Até porque, para saber se você vai gostar ou não, você tem que comer, né? Pois é. Não entendi a analogia dela. Giló falando de comida e bater no Giló. Não, teria que ser comer. Ué. Se você não gosta de Giló, você come. E a cara do repórter foi a mais sensacional de todas possível. Ele ao vivo no jornal falando sobre isso. Bom, você está ouvindo o Pior do Brasileiro, seu podcast nessa quarentena semanal em que nós discutimos as incongruências tupiniquins. Lembrando que se você quiser participar conosco na nossa live, é só comentar, a gente vai dar aí, a gente vai contar a sua opinião e etc. Se você quiser mandar o seu e-mail, o Pior do Brasileiro podcast@gmail.com. E agora a gente chegou àquela hora da gente falar de corações quebrados. Vamos mudar a desgraça. É desgraça também, mas vamos mudar a desgraça. Mas posso falar o terceiro personagem? A gente já falou do Homem de Lata. Espantalho e do Homem de Lata. Do Espantalho. Antes de começar, posso trazer o próximo personagem ou não? Quer primeiro passar? Não, só um pouquinho. Antes, a gente tem que mostrar
nós tivemos ontem, na minha opinião, a live em casa, mais live em casa de todas. Que é a da Ivete Sangalo, que estava de pijama, fazendo um playbackão daquele bem mais safado do mundo, tranquila, né? Com o marido com o saco ali na volta. Explica o que é playback, porque muita gente pode não saber. Playback é quando você coloca só... É tipo karaokê. Você põe o karaokê lá para cantar em cima, né? Então, isso é o playback. Tem a dublagem, que é quando você canta em cima de você mesmo ali, né? Você dubla alguém. Mas a melhor live de todas não foi da Ivete Sangalo. A melhor live de todas foi da nossa querida, amada, irretocável Dilma Rousseff. Cara, essa é sensacional. Ela fez uma live sem querer. Eu acho que você está me atrapalhando, Paulinha. Falando com a filha, cara. Exatamente. Ela estava fazendo uma live sem querer. Agora apagaram o vídeo. Eu não acredito num negócio desse. Não. Não. Eu queria mostrar o vídeo que é sensacional, que é pra gente ouvir o áudio. Enfim, que pena. Vou ficar devendo. Daqui a pouco eu acho, então. Tivemos... Desculpe. Vai lá, tivemos o quê? Por favor. Não, tivemos também a live aquática também da Ludmilla caindo na piscina, né? Também. E o músico sensacional, né? O músico foi melhor, né? O músico mereceu o cachê dele em dobro, cara. Nem veio alto, nada. Continua ali tocando. Como se nada tivesse acontecido. Exato. Eu falo que o álcool foi o maior para fazer as maiores vítimas, rapaz. O meu irmão trouxe a estatística aí que durante a quarentena o uso do álcool aumentou em 80%. A venda do álcool aumentou em 80%. Quem em casa nem sentiu. O Gustavo Lima deve ter usado quanto desses 80%? Aqui em casa continua a mesma coisa, tá vendo? Tramujas, qual que é o próximo personagem? Próximo personagem é o Cachorrinho Totó. Quem que vocês acham que é o Cachorrinho Totó nessa semana nossa aí? Poderia fazer o remake. O 04. Não, o 04, o pegador, não. Quem é o Cachorrinho Totó é a imprensa, que tenta avisar o povo, fica lá avisando, cuidado, perigo, e a gente continua caindo nas mesmas notícias, acreditando nos mesmos políticos, acreditando que tudo é mentira e que só quem fala a verdade são os robozinhos de notícia, e não os veículos de notícia. Eu quero saber, Tramujas, agora já aproveita e já emenda, quem é o leão que falta coragem? Antes do leão, você não quer ouvir? O Haroldo já desvendou quem é o Mágico de Oz, né? Que é o manipulador de tudo e que faz com que todos acreditem que ele tem uma verdadeira resposta para tudo e, na verdade, não tem resposta para porra nenhuma. Tá. E antes do Mágico de Oz é quem? Antes do Mágico de Oz, a gente pode falar da Dorothy, que é a menina sonhadora, que está lá tentando ajudar os amigos e chegar lá no final da história. A Dorothy é o povo brasileiro, que votou na esquerda, acreditando naquele sonho, que ia conseguir chegar a um determinado lugar, e que tudo era maravilhoso, tudo era lindo, chegamos a lugar nenhum. Depois veio alguém na onda da Lava Jato, alguém na onda do anticorrupção, na onda do Sérgio Moro, fazendo as mesmas promessas com uma carreira extremamente dúbia. 30 anos naquele congresso, prometendo não ser a raposa. Então, quem é o povo brasileiro, quem enganava o povo brasileiro, e o povo brasileiro, como Dorothy, acreditando que seria diferente. Quem é o Olavo de Carvalho, obviamente, é o Mágico de Oz, promete, vai fazer com maravilhas e, na verdade, não faz nada de novo. Quem conhece o Olavo de Carvalho ou não conhece, eu recomendo ir no YouTube, você não vai aguentar assistir 5 minutos, porque o cara é um maluco. Se você juntar 10 psiquiatras e fazer o Olavo de Carvalho passar na frente, 9 vão dizer que o cara é maluco. E um vai falar, olha, tenho dúvidas, talvez, quem sabe. E, por fim, o leão, que é o que está buscando a coragem, é o nosso digníssimo presidente Jair Bolsonaro, que ao invés de fazer tudo aquilo que ele prometeu, que era enfrentar as massas, anticorrupção, não ia se juntar com a esquerda, ia fugir do centrão,
ele fez o completo diferente e, no final das contas, a cerejinha do bolo está tendo que tirar pessoas estratégicas do governo para que muitas denúncias contra os próprios filhos não apareçam para a grande mídia. Então, para completar todo esse cenário, na minha opinião, o leão é o nosso Jair Bolsonaro. Gostei de toda a analogia, mas quero reafirmar o que eu digo aqui, episódio pós episódio. Ninguém foi enganado. Não fomos. Ninguém foi enganado. O homem falou que ia fazer o que fez, do jeito que está fazendo. Acabou. Ele só disse que não ia juntar com o Centrão. Juntou. Não vou me juntar com a esquerda. Procurador-Geral da República, petista de carteirinha, churrasco Zé Dirceu. O presidente da AGU, petista de carteirinha, escreveu livro pro nosso amigo lá, o Dias Toffoli. Dias Toffoli, quem indicou, quem deu os caminhos para que fosse o presidente do STF, nosso querido Jair Bolsonaro. Então temos nas 3 principais cadeiras do judiciário, 3 petistas. Estamos trazendo de volta o Roberto Jefferson, aquele mesmo que roubava até de não dizer para, aquele cidadão, quando ele era bem bolinha, roubava muito, ficou magro, contou tudo e continuou roubando, e está lá ele de novo roubando mais um pouco, está voltando. Então, são coisas que ele não enganou, porque a gente sabia que o intelecto era limitado, mas alguns movimentos, quando ele disse que ia colocar técnicos ao invés de políticos, e ele iniciou surpreendendo muita gente, inclusive a mim, porque ele colocou o Paulo Guedes, deu autonomia na economia e falou, faça da melhor maneira possível. Teve o colapso que está acontecendo agora, ele escanteou o Paulo Guedes, botou os generais para montar um novo plano e criou, nesse novo plano, o que eles estão chamando internamente de novo PAC, porque o plano de aceleração de crescimento da Dilma, ele recebeu uma maquiagem do Bolsonaro e seus colaboradores internos, mas, na verdade, nada mais do que o governo investir mais dinheiro em infraestrutura para tentar tirar algumas empresas e alguns mercados da crise. Então, ele está fazendo tudo que ele disse que não iria fazer, em 1 ano e meio ele está transformando no completo contrário do que ele tinha dito. E de fato, eu tinha uma expectativa melhor, assim. Sérgio Moro com autonomia para corrupção, que a gente já... Tramujas, você está muito esquerdão, Tramujas. Não, longe disso. Você está muito esquerdão, Tramujas. Fujo disso. Você está canhota, Tramujas. Eu também acho, Tramujas. Até porque você nunca esperava e ele desligou o aquecedor da piscina, certo? E isso daí fez uma enorme diferença no Brasil, tanto quanto o horário de verão. Que ele também Mas sabe qual que foi a maior mentira desse pronunciamento para mim? De verdade? Que o 04 é o pegador do condomínio. Nem a pau. Não, pode ser de pegador de outras coisas, né? Mas de mulher. Rapaz, nem a pau. O poder deixa você bonito. Você sabe. Verdade. Você já deu uma olhadinha na Dona Michele, Tramujas? Você já deu uma olhadinha na mulher do seu Michel Temer, Tramujas? É verdade. Já deu uma olhadinha na mulher do Mourão, Tramujas? Mas eu ainda acredito no amor verdadeiro. Vai nessa. É por isso que fica trazendo o Mágico de Oz pra gente aqui. Bom, então, gente, a gente precisa acelerar. Já estamos com uma hora de podcast. Precisamos entregar em 20 minutos, 15 no máximo. Quem tem razão na briga Moro versus Bolsonaro é o tema que a gente vai tomar agora. Mas, assim, eu quero pedir para vocês, não vamos entrar no mérito da questão, a gente vai falar. Eu quero saber das minúcias, daquele coração quebrado, né? Do homem magoado porque não recebeu um aperto de mão no aeroporto, porque o outro virou a cara para ele. Fez pouco dele, ele nem o conhecia. E aí, nós temos muitos cidadãos que ficaram, como eu falei no começo do programa, ficaram órfãos, não sabiam se ficavam com o pai ou com a mãe. E é complicado isso, gente. É complicado. Sabe quem fez essa analogia sobre pai e mãe? Muitos brasileiros confiam em você.
entendeu? Confio tanto em você, que ele defendiu que comprou uma camisa aqui, ó. Em Moro, we trust. Nós confiamos. Mas nada, todo mundo enganado. Você não passa de um traidor, de um comunista incubado. Mas não, você mostra a cara, né? Mostra a cara. Escolheu o momento oportuno para poder trair o Brasil, para poder trair o presidente. Seu traidor, seu comunista lixo. Você vai fazer do lixo, quer lugar na história? Vai fazer do lixo. Você todo Bolsonaro E aí, então, virou uma onda de coisa da internet. Paga peitinho, né? Paga peitinho ali, mostra sem camisa. Mostra o tanquinho. O tanquinho. E aí, no Brasil inteiro, um monte de gente pegando e queimando camisetas com motivo de Moro. Né? Todo mundo... Ednei, você sabe quem fez a analogia de papai e mamãe se divorciando? Quem? A Zambiase, me fugiu o nome dela, mas é a peça-chave dos prints, a deputada. A deputada. Ela fez essa analogia de papai e mamãe se divorciando, tem que escolher um dos lados, o natural é escolher a mamãe, e nesse caso, Bolsonaro é a mamãe. A responsável pelos banheiros, é isso? Ela mesmo. Ela mesmo, né? Entenderam? Entendeu, Marco? Entendi. Entendeu? Vai lá, Marco. É que eu conheço o jeito faz tempo já, eu sei do que ele vai chegar sempre. Nossas conversas são tudo assim, desse jeito, meio torto, assim. Né? Mas sempre chega no consenso. Cara, olha, eu vou te falar assim, ó. Eu acho que o que me causa... Eu sei que você quer falar do amor, né, dos dois e do sentimento quebrado, mas eu não tenho como não falar do começo da mensagem que Bolsonaro enviou para ele, né? Eu acho que ele já meio que pelo menos tem que ligar um alerta, né? No máximo, né? No mínimo, né? Falando que de 10 a 12 deputados bolsonaristas estavam sendo perseguidos estavam sendo investigados pela Polícia Federal. E ainda coloca embaixo, assim, mais um motivo para tirar o Valdeixo. Não, caramba, né? Tipo assim, olha, se a minha mulher fazer isso comigo, de mostrar uma mensagem dessa, eu não tenho certeza sendo chifrado, certo? Então, tipo, é complicado ali, sabe? E você vê daí ele falando no começo ali, e deu aquele monte de volta, e, poxa vida, eu desliguei o aquecedor da piscina, né? Até o cardápio, aquele caso, eu mudei, e lá. Aí você fica pensando, caramba, para quem é que ele está falando isso, meu Deus? E daí você vê, 5 minutos depois da internet, o pessoal falou, parabéns. Fechado com o Bolsonaro. Aí você fala assim, meu Deus, então é assim que faz campanha, cara. Desse jeito tá fazendo campanha no Brasil agora. É isso aí, meu. Exatamente. Bom, o Mágico de Oz se pronunciou, né? Ele falou assim, Sérgio Moro mostrou ser mais devoto à sua biografia do que à pátria. Ele mentiu contra o presidente da República e deve ser processado, sem dó nem piedade. Moro sempre foi apenas um jurista regularmente bem preparado, mas totalmente desprovido de cultura histórica, literária, filosófica e política. Um ignorante especializado. Não vai fazer nenhuma falta. Que enfie sua biografia no e vá pastar. Daqui a 3 meses, ninguém mais se lembrará dele. Ninguém vai lembrar dele daqui a 3 meses, gente? Muito pelo contrário, acho que ele entrará para os anais da história. Com certeza, já entrou, né? A biografia dele já é espetacular, o que ele fez pelo país e as prisões que ele conseguiu, a maneira como os julgamentos ocorreram, é inquestionável, né? Se ele não falou com o Moro quando ele era humilde deputado, com o Bolsonaro quando ele era humilde deputado, é porque ele já vivia em Curitiba há alguns anos, e Curitibano não fala com estranho mesmo, não está acostumado a falar com estranho. Então, era normal ele nem falar com o Bolsonaro. Mas aquela balela do Bolsonaro é absurda, né? Assim, eu vou até, acho que talvez quebrar o Ednei no meio aqui, se eu falar um negócio, mas fazer o quê? Teve até uma pesquisa, né, que foi feita já sobre a saída do Moro. Você ia falar sobre ela, Ednei? Desculpe. A pesquisa, né,
aqui tem então. mostrar. Vamos mostrar, então, vamos falar sobre ela. Era o Isso ministro mesmo. mais popular, era o ministro mais popular do Bolsonaro. Então, eu acho que ele vai ouvir falar muito nela. Porque o que mais me intriga na pesquisa é quem contratou ela. Se você parar para pensar. Né? Quem contratou ela? Não é barato uma pesquisa, porque vocês sabem como que não é nada barato fazer uma pesquisa. Eu não sei. Meio de comunicação. Fale por você, ingrato. Tá? Não. E aí você fica pensando assim, meio de comunicação, se tivesse já contratado, já teria divulgado no mesmo momento, né? Porque ia ser acreditado. Eu tenho aqui a pesquisa, então, do Paraná Pesquisa, que saiu hoje, é recentíssima, 27 de abril, dia que a gente está gravando esse programa, e fala assim, a primeira pergunta é, o senhor Sérgio Moro acertou ou errou em deixar de ser ministro do presidente Jair Bolsonaro? Acertou para 48,9% das pessoas e errou para 46,3%, não soube ou não opinou, 4,8%. Quer dizer, pau a pau. Tá rachado. O governo do presidente Jair Bolsonaro perde muito, pouco ou não perde nada com a saída do ministro Sérgio Moro? Perde muito para 56,5%, perde pouco para 22%, não perde nada para 18,6%, não sabe, não opinou, 3%. Com a saída do Sérgio Moro, a corrupção no país vai aumentar, diminuir ou permanecer igual? Para 33% vai aumentar. Para 42% vai permanecer igual. E para 20,3% vai diminuir, 4,4% não sabe ou não opinou. O Sérgio Moro deve ser candidato a presidente em 2022? Não, para 36,6%, e sim para 56,3%, não sabe ou não opinou, 7,1%. Então, esses são os resultados fresquinhos aqui em primeira mão para você que está acompanhando a nossa live e quase em primeira mão para você que está nos acompanhando nos podcasts, nos agregadores. Mas aí, pessoal, quem é que tem razão nessa briga, Moro? Eu vou colocar já o meu pitaco aqui para vocês, que é o seguinte, eu estou vendo muita gente brava, esperneando, falando, xingando, dizendo que é uma traição, que isso, que é aquilo, mas numa coisa, o Bolsonaro tem total razão. Gente que foi eleito na esteira dele e na esteira de, eu odeio o PT é a pior coisa que aconteceu na vida das pessoas, maldito PT, morra todo mundo, Bolsonaro presidente. E nem olhou para as outras 10 opções que tinham. As opções não eram boas, ou eram, não importa muito. Tinha outras opções que você podia dizer. Talvez uma das maiores defensoras era a Joyce Hasselman, né, que virou até líder. Ela disse o seguinte, ela tuitou, quero gritar aos 4 ventos, Moro, presidente, me redimir pelo erro que cometi em 2018 ao acreditar no projeto que se transformou em estelionato eleitoral. Cadê o combate à corrupção? Cadê a economia liberal? Cadê a democracia plena? Bolsonaro enterrou tudo. E junto com ela, nós temos aí uma infinidade de outras pessoas. Janaína Pascoal disse, eu não votei no Bolsonaro, eu votei numa ideia. Não estava escrito ideia na urna eletrônica. Estava escrito Bolsonaro, estava escrito Mourão na urna eletrônica. Outro que falou, eu não sabia. Sérgio Moro. Em janeiro, ele estava no Roda Viva dizendo que o presidente nunca interferiu em investigação nenhuma, que ele deixava a Polícia Federal planar sozinha, que não tinha problema nenhum. E agora, tal qual aqueles que abandonam o navio, ele queria saber dos relatórios desde o segundo semestre do ano passado. Ué, como assim? Então, o senhor mentiu no Roda Viva? Se contradisse, né? O senhor mentiu no Roda Viva ou está mentindo agora? Né? Então, assim, para mim, eu volto a falar, antes de passar a palavra para vocês, volto a falar, para mim, político, a Dilma é igualzinho o Bolsonaro, que é igualzinho o Lula, que é igualzinho qualquer outro. Pode pôr, político tá ali, tudo junto. Para mim é a mesma coisa. Não se deve bater palma para político quando ele faz qualquer coisa que ele tem que fazer. Ele se candidatou para fazer aquilo. Ele só deve ser cobrado, ponto. Qualquer coisa diferente disso é panfleto. Não é imprensa, não é nada, é panfleto. Então, para mim, o seu Sérgio Moro é mais um dos oportunistas que se aproveitou de uma situação, tinha uma carreira sólida no judiciário e a sua biografia aí não tem erro. Ele teve coragem de colocar o PIB brasileiro na cadeia e teve coragem de colocar o homem mais popular do Brasil na cadeia. Isso é importante. Mas julgamento foi isso, isso é outra discussão. É outra conversa. Outra conversa que podemos ter outro dia. Mas não é o caso. Tô certo, tô errado, tô mais ou menos como é que tá aí, Jason?
Mas olha, eu acho que houve sim uma traição. O Moro se sentiu traído, porque a condição para ele integrar o quadro do governo do nosso presidente seria de ter autonomia. Quando não se tem mais autonomia, ele se sentiu traído e falou: não, quer saber? Até mais ver. E eu dou razão para ele. Eu acho que ele está certo, sim. Mas então ele mentiu no Roda Viva em janeiro. Ele pode ter até omitido, ou mentido também, sei lá, mas, tipo, em nome da conservação do cargo, ou até porque ele tinha gente de confiança dentro da Polícia Federal e sabia que essas pessoas de confiança não deturpariam os rumos das investigações. Então, eu acho que, de certa forma, ele não mentiu, mas ele deu uma maquiada no fato. Estamos vendo como passar pano em mentira com Jason Vendramin. Marco, concorda com ele? Olha, eu concordo mais ou menos. A gente está falando de pessoas, né? Não é político, não, pessoas que agem de uma forma que você tem que levar a vida. Quando ele estava no Roda Viva, ele não queria ser do governo. E ele, como ministro da Justiça, foi lá e fez o que ele tinha que fazer para ele ficar no cargo naquele momento. Agora, você pode falar, tipo, você foi uma traição com o Bolsonaro? Sim, pode ter sido uma traição com o Bolsonaro. Mas se ele deixasse o Valeixo sair, será que não seria uma traição com o Valeixo? Então, e também pensando nesse meio termo aí, nesse meio do caminho. Será que ele já não viu, tipo assim, esse barco vai afundar, me meti numa bosta de uma furada, velho, eu vou pegar esse barco agora, do Valeixo, vou enfiar no rabicó de todo mundo e vou sair. E 2022 está aí, o máximo, que é o mínimo que eu posso ser, também é prefeito de Curitiba, vai saber, tá entendendo? Mas é verdade, que eu estava falando do negócio da pesquisa, quem contratou essa pesquisa? Quem contratou? Foi partido político, não estou afirmando. Mas tem cheiro. Certo? Ainda mais porque tem 2 milhões ali do fundo partidário que você pode usar para... Claro, meu amigo. Poxa, você investe no Neymar um monte para jogar futebol lá, você acha que não vai investir no cara que pode ser presidente do Brasil? Claro que você vai. Você vai atrás, filho. Você vai lá, vê, vamos sondar aqui. Opa, foi boa? Foi. Então, libera a pesquisa. A pesquisa só foi liberada porque foi a favor do Moro. Certo? Para quebrar, então, tipo assim, então vamos diminuir os partidos, né? Vamos diminuir os partidos que convocaram essa pesquisa. E a política é isso daí, meu amigo. E a política é isso daí. Tem uma história maravilhosa, já passo para você a palavra, Damujo, só para não perder o gancho do livro do Ricardo Couto. O Ricardo Couto é um jornalista das antigas e ele foi assessor... Esse é vermelho. E ele foi assessor de comunicação do Lula em 89. E aí, em 89, teve um momento que o Lula estava disparado na frente no primeiro turno, quase que vence, vai para o segundo turno com o Collor, e aí o PT contrata uma pesquisa em que o Collor encosta no Lula. E o Couto divulga. A pesquisa, e o Lula, porra, companheiro, como é que você divulga uma pesquisa que eu estou perdendo? Aí o Couto falou, presidente, a verdade acima de tudo. Deus acima de todos. Menos panfletagem. Fala, Tramujas, qual é a sua opinião? Quem está certo nessa briga Moro versus Bolsonaro? Voltando lá para setembro, quando a gente falou do Roda Viva, em que o Moro disse que não estava tendo interferência. A pergunta foi feita janeiro desse ano. Janeiro. A pergunta foi feita para ele se estava tendo interferência. Para mim, ele mentiu, sim. Só que é aquela mentirinha do funcionário que, poxa, eu estou conseguindo segurar a ansiedade do meu chefe e não deixar ele fazer o que ele quer agora. Então, até aquele momento, ele achava que... Até porque, em agosto do ano passado, o Bolsonaro já queria mudar, né, o diretor-geral da Polícia Federal e o Moro segurou. Então, se em janeiro, quando ele foi perguntado, e o Bolsonaro provavelmente já estava insistindo nessa troca e ele estava segurando, para ele a interferência a partir do momento que ele faz a troca. A sensação do Moro e na leitura da maneira como ele pediu para sair depois, a bomba atômica que ele ligou, contando o passo a passo de como foi a saída, inclusive dizendo que o presidente mentiu quando o diretor-geral da Polícia Federal não pediu para ser exonerado e, na verdade, foi exonerado, e lá no está dizendo que o delegado pediu para ser exonerado, e a assinatura do Moro também estava lá como uma assinatura virtual
quando de fato não estava, quando o Moro alega que não assinou nada. Então, eu acho que ali a saída do nome da demissão do diretor da Polícia Federal durante a madrugada em diário oficial, aquilo para o Moro foi a gota d'água. E a partir dali ele falou, quer saber? Vou contar que eu estava sendo pressionado, ele não tinha interferência, mas estava querendo interferir dessa maneira, fazendo esse tipo de ação, e a partir dali eu vou começar a trabalhar de maneira mais firme. Realmente, de novo, é o que eu disse para o Jason. Para mim, mentira é mentira. Se você mentiu, você precisa ser cobrado, porque você está num cargo público. Você deve satisfação. Vocês lembram que o Bill Clinton quase perdeu o cargo, por quê? Pela semântica. Porque ele afirmou que não tinha feito sexo com a Mônica Lewinsky, a estagiária. No salão oral, né? No salão oval, que é famoso. Exato. E aí a semântica não, mas para lá, sexo oral não é sexo. Então eu não menti. Porque se ele tivesse mentido, não é roubado, é mentido, ele tinha perdido o cargo. Aí que está toda a questão. O Diego está participando aqui, muito possível que ele iria aceitar a troca de diretor da PF. O detalhe é que Moro não pode perdoar, a prática pelo presidente em nome dele, que ele não fez, crime previsto no Código Penal inadmissível, por isso não assinou sozinho a demissão. É uma também, você precisa discutir as coisas. Eu lembro que há uns 2 ou 3 episódios atrás, o Marco falou, não tem tempo bom para impeachment. Na verdade, não tem tempo bom para impeachment. E agora é ainda pior, né? Se por um lado você não pode perdoar que isso aconteça com qualquer democracia em que seja manipulado. E aí uma outra pergunta para vocês. Vocês acham que agora, nessa nova estrutura da justiça, nós não teremos mais isenção nas investigações? O Alexandre de Moraes pediu para que os delegados que estavam nas investigações permanecessem, né? Ele já fez uma solicitação à justiça para que não haja troca dos delegados que estavam nas investigações da famosa rachadinha. Se o 04 talvez não goste tanto, mas o 01 está envolvido na questão das rachadinhas, lá no Rio de Janeiro, em que tinha o 20% de percentual no salário dos funcionários do gabinete, e a questão da investigação das fake news. Os delegados que estavam nessas investigações, eles vão ter que continuar. Acho que ali vai ficar difícil abafar, até porque os holofotes estão bem fortes ali para aquela questão. Eu ainda acredito na instituição Polícia Federal, eu acho que é difícil você conseguir desmantelar tudo aquilo dali, até porque a associação dos delegados, essa coisa toda, eles são muito fortes lá dentro. Então eu acho difícil você conseguir fazer isso por muito tempo. Talvez você consiga 1 ou 2 vezes ali, conseguir dar o caô ali, aquela coisa toda, mas não consegue mais que isso, não. Mas, o Valeixo vai ser trocado pelo Ramage. O Ramage tava abraçadinho com a família Bolsonaro no Réveillon desse ano. Porra, pelo amor de Deus! É o quê? Você acha que realmente não vai rolar aí uma influência, não vai rolar uma manipulação? É isso que eu falo, meu amigo. Eu não consigo entender isso daí. Desculpe até ficar falando de volta, mas é aquele negócio que eu falei. Se minha mulher pega uma conversa daquela no celular, ela tem certeza que ela é chifruda. Se você vê uma foto dessa, minha também, agarrado com a mulher ali, você também vai ter certeza que é chifruda. Então, tipo assim, não tem como. E o Jorginho vai ser o indicado para ministro da Justiça, né? Já foi, né? Já foi. Mas assim, você sabe, eu tenho uma visão até um pouco ingênua das coisas, vou junto com vocês, mas se você pegar, por exemplo, o caso do ministro Fachin, petistão de toda a ordem, né? E até onde me consta, ele não teve nos julgamentos dele no STF nenhum traço ali puxando, favorecendo o PT. Então eu quero crer realmente de que as coisas serão diferentes. Agora, a gente lembrar que o Temer falou que a gente ia sentir falta dele e ele tinha razão, né? Nunca duvide de um vampiro de 2000 anos, não é isso, Tramujas? Isso aí. O nosso presidente Drácula era assertivo, né, em algumas palavras dele, e realmente não nos arrependemos. Na verdade, o Bolsonaro tem vários lados interessantes. Ele não me deixa sentir falta da Dilma, porque os discursos da Dilma eram hilários também. E do Bolsonaro, os últimos também têm sido muito engraçados, assim. Parecem até esquetes de piada mesmo.
Falando no discurso da Dilma, eu vi um tópico na pauta de alguém, que eu não lembro quem é que postou, de um cara no UOL tentando dar sentido à saudação da mandioca e estocagem de vento. Cara, sério mesmo. Tem gente que ainda insiste em tentar cobrir e dar credibilidade para esse tipo de descabimento? Tem? Tem, sempre tem. O Marco, eu estou te citando hoje, hein? O Marco foi perfeito. Se você disser que o mundo é uma rosquinha, você sempre vai encontrar o idiota para concordar com você. Dependendo do jeito que você... Sempre tem o Olavo de Carvalho para falar que a Terra é plana e muita gente acreditar, né? Isso que eu ia falar, eu ia citar ele mesmo. Temos 3 minutos de programa, apenas 3 minutos de programa, então encerrou, não dá tempo da gente falar mais nada. Quero rapidamente de vocês, rápido, uma profissão para o Sérgio Moro. Aqui o Diego falou que do ministro da Justiça colocar um capiar com 6 anos de OAB não é fácil, é verdade. Agora o Moro está desempregado. Qual seria a profissão ideal para o Moro? A minha? Pauteiro da Globo. Ou homem para dar pauta para a Globo, que nem o Moro, não existe. Tramujas. Olha, eu teria algumas profissões para o Moro. Acho que presidente da República, muita gente já está dizendo que ele é um cara forte para isso. Mas como presidente vai se chegar se houver um impeachment ou não, vai demorar um pouco. Para ele não ficar sem ter receita nesse período, eu acho que ele poderia ser um secretário de Justiça. Acho que seria um bom caminho. Profissão para o Moro. Pois olha, tem muita gente que não tem o know-how do Moro e faz palestra e consultoria e lava uma grana desgraçada, que diga os filhos do Lula, né? Eu acho que o Moro se daria muito bem dando consultoria ou sendo palestrante para alguma empreiteira grande por aí. Marco, profissão pro Moro agora. Putz, grilo, agora você pegou. Manicure, entendeu? Ficaria só no meio do zuzuzu, sabendo, opa, falou isso, falou aquilo e pronto. Vou jogar, vou printar tudo isso, gravar e vou soltar pra vizinha. Me manda um WhatsApp, Agora, vamos falar, o Moro é um trairão, né? Enfiar lá até ele dançou uma valsa com a Carla, a deputada, e aí, Moro. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa, ele foi impressionante, tipo assim, opa, falou de mim, falou isso, ele não colocou nada mais assim. Falaram, ele só respondeu. Falaram que ele queria ser ministro do STF, ele foi lá e falou, opa, não é bem assim. Ele não é bobo, ele não vai se queimar. Mas se você abrir aquela porteira, faz o seguinte, só entrega o celular. Entrega o celular para você ver o que não deve ter ali. Ai. Olha lá, o Diego tá sugerindo aqui, ó. Conselheiro sexual, ajudou o filho do Bolsonaro Boa! Melhor. Você podia fechar com a foto do Garanhão para a gente mostrar que realmente agora todo mundo curioso. Já coloquei a foto do nosso querido pegador, o maior pegador desse Brasil. Jason, fake news da semana. A fake news da semana está sendo disseminada pelos robozinhos, que nos tanto aprazem, né? Os robozinhos estão disseminando uma foto onde aparece Maia, Joyce Hasselman e o nosso querido Sérgio Moro tomando um delicioso café da manhã, como sendo um assunto de pauta recente, né? Só que acontece que essa foto é de março de 2019, quando todos ainda se amavam e Moro pleiteava o andamento do pacote anticrime. Muito bem. Marco, só uma dúvida que eu fiquei é o seguinte, se o Bolsonaro caiu, o Aécio assume? Olha, nesse Brasil não dá para duvidar de nada. Ele apareceu, a Aécio está vivo, né? Eu vi Para encerrar, pessoal, agradeço muito Tramujas, Marco, Jason. Para encerrar, 2 recados aqui para vocês. Eu quero encerrar com o vídeo. Faltou muita pauta, né? Faltou muita pauta. Tá aqui, a Camila está dizendo o seguinte, ó.
Por enquanto, ele está em análise no auxílio emergencial. Uma caixa, né? Ei, e quem não tá? E quem não tá? Ai, viu? Para encerrar para vocês aqui duas coisas. Vou colocar agora o vídeo da prefeitura me fugiu aqui, cadê? De Teresina. Que ela falou assim, sobre isolamento social. Se ser importante, isolamento social, não é importante, vou encerrar com ele. Claro que aqui para o podcast eu vou fazer uma leitura ali das placas e você que puder, procure. Você que está vendo aqui na nossa live já vai ver agora que eu vou colocar. Em que as pessoas são convidadas, os empresários da cidade que não defendem isolamento, defendem a reabertura do comércio, são convidadas a escolherem quem vive. E aí a gente vê o que acontece. No dia 20 de abril, foi o dia dos amigos, é isso, né? Foi o dia do amigo, dia 20 de abril. E, claro, agradeço o Tramunhango, meu parceiro, Marco, meu parceiro, mas, Geiso, minha homenagem para você. Obrigado por você ser meu parceiro sempre, tá aí junto comigo nas empreitadas. Então, minha homenagem a você, viu, gente? Obrigadão. Obrigado. É o macarrão. É o macarrão do Bruno. Amor eterno. Semana, nós discutimos as incongruências Tupiniquim. Segunda-feira, 8 e pouquinho, se liga aqui na nossa página. Nós vamos estar ao vivo na nossa live, que incrivelmente não deu problema. O Marco deu uma caída, mas ninguém nem percebeu, né? E nós vamos estar de volta nessa live, claro, durante a semana, nos agregadores de podcast. Você pode discutir conosco no e-mail, o pior do brasileiro, podcast@gmail.com. Vou colocar agora o vídeo da Prefeitura de Teresina, muito legal a sacada deles, muito bacana mesmo. Vamos acompanhar junto com a gente e começa assim, o que as pessoas pensam, o que pensam as pessoas que são contra o isolamento social. Convidamos 3 deles para uma entrevista. Daí tem uma imagem de um teatro. O que é pior, o isolamento social ou o coronavírus? Isolamento social tem feito com que a nossa economia pare. Então é muito complicado. Coronavírus provoca mais de 180 mil mortes no mundo. Como empresário, eu não consigo visualizar esse cenário daqui a 2, 3 meses. Isolamento na China evitou 1,4 milhões de casos de Covid-19. Dependem do trabalho e hoje estão passando necessidade. Itália pagou preço alto a resistir às medidas de isolamento social. Escolha de quem vai ou não para a UTI já acontece, diz médico do Emílio Ribas. Chegada a hora do governo achar uma solução para esse cenário. Com o fim do isolamento social e um colapso do sistema de saúde, se houvesse apenas um leito de UTI disponível, qual dessas pessoas você salvaria? E aí aparecem 3 pessoas da família dele. É o único jeito, né? Conscientizar. E a família? Não tem como escolher. Porque são pessoas que eu amo. Minha família. Para essa pergunta eu não tenho resposta. Aí eles se abraçam. Isolamento social é ruim. Pior ainda é perder quem a gente ama. Pense. Prefeitura. Grande abraço, meus amigos. Fiquem todos com Deus. E semana que vem nós estamos de volta com mais um O Pior do Brasileiro. Até lá! Ednei, posso só dar um último recadinho? Só o último recadinho. Deixa eu dar um tchau especial hoje pro meu amigo Fabiano Novaes, lá de Maricá, certo? Que perdeu a mãe dele, a tia Célia, pro Covid-19. E uma pessoa maravilhosa. Um beijo no teu coração e que Deus te conforte. Verdade, receba de todos nós aí o conforto, viu? Receba realmente de todos nós, que é uma situação absolutamente lamentável. Fiquem todos com Deus, até semana que vem. Beijo na alma. Valeu, beijão. 1h30.